E aí, moçada, bom dia, tudo bem? Hoje é um assunto pesado, hoje é um assunto bem importante, a depressão, né? Esse mal que aflige milhares e milhares de pessoas no mundo e, segundo alguns estudos, será a doença do século, né? A doença que irá levar boa parte da humanidade, né? Bem, não sei se vocês perceberam, hoje o nosso encontro está sendo gravado aqui, né? Foi gravado. Tive um compromisso logo cedo, mas não vou faltar ao nosso encontro. Meu compromisso com vocês são 52 semanas, a gente vai estar junto aqui. E quando eu não puder fazer esse encontro, vou estar mandando vídeo. Então, antes da continuidade, quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, dá o like, manda para os amigos. E aquela interação que a gente faz no chat hoje vai ser através dos comentários aqui, hein? Quero ver os comentários depois. A depressão, antes de começar a falar em depressão, né, vou ler alguns versículos aqui, né? Então, convido vocês a abrirem lá em Salmo 42:5. Por que estás abatidas, ó minha alma? Por que te perturbas por dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele, que é o meu socorro e o meu Deus. A depressão, fazendo uma analogia, poxa, eu até pensei que eu ia pegar um pedaço de ferro aqui e esqueci. A depressão é uma doença muito. A palavra que me vem é ingrata, mas não existe doença grata, né? Mas a depressão é uma doença muito perigosa, né? Por que ela é perigosa? Porque assim, ela não se manifesta que nem, você quebrou um braço, você tá com uma úlcera, você começa a sentir teu estômago ruim, né? Você começa a ter refluxo, você começa a ter dor de estômago, teu pulmão tá ruim, teu coração tá ruim, você começa a ter sinais, né? É igual uma pressão alta, é uma doença silenciosa. E normalmente, né, na sua grande maioria, você só consegue ser diagnosticado quando algo trágico aconteceu. Então, ou você teve um acesso de fúria, você teve um ataque do pânico, ela já vem numa forma de explosão, mas aquilo vem te corroendo há muito tempo. E até isso que eu ia utilizar a analogia do ferro, né? Se você olhar a arquitetura de hoje, você tem lá pontes, edifícios cada vez mais altos, cada vez mais inclinados, cada vez maiores o vão, né? E é tudo feito de aço. E os engenheiros não estão preocupados com as intempéries de fora nesse aço, né? Então, poxa, pode vir um carro aqui e bater no pilar dessa ponte. Não, mas ele foi projetado para aguentar um impacto X, ele foi projetado para aguentar uma explosão, foi projetado recentemente a gente viu lá na Turquia, né, um terremoto muito feio lá na Turquia. Muitos prédios se mantiveram de pés, inabalados. Por quê? Porque eles foram projetados para que aquilo, é, para aquele fator, né? E qual que é o principal medo do engenheiro? É a ferrugem. Porque a ferrugem ela não acontece de fora para dentro. A gente imagina que ela acontece de fora para dentro, né? Porque a gente fica vendo aquela casquinha do ferrugem no aço. Ele é um processo interno. Ele é um processo que começa de dentro para fora. E aquilo lá tá expurgando, né? Aquilo lá é o excesso dela. Então, o arranha-céu ele pode ter sido projetado para aguentar um terremoto, ventos, tudo, mas se não for cuidado a parte interna da sua principal matéria-prima, ele vai ruir, ele não vai aguentar o seu próprio peso. Isso é uma coisa interessante, né? O ferro, quando ele começa a ruir, quando ele começa assim, a enferrujar, ele não aguenta o próprio peso. E na depressão é a mesma coisa. A hora que você começa a ter os sinais, você não aguenta você mesmo. Alguns sabem, né? Eu passei por um quadro depressivo
E digo mais, né? Eu tenho comigo a mesma analogia que eu faço para o câncer, né? O câncer é uma doença do sangue. Eu, nas minhas loucuras aqui, eu acredito que todo mundo tem aquele fator que pode ser ativado para um câncer ou não. O que eu estou dizendo isso? Que todos nós carregamos o principal fator do câncer, que é o sangue ali. Agora, se aquele cromossoma, aquela enzima, o que seja, vai ser ativada, aí é a grande pergunta aí, né, que tem inúmeros cientistas tentando descobrir isso. E você fala assim, fulano tá com câncer. Você não fala que ele pegou o câncer, né? Não é um negócio de, não, fulano tem câncer, então não posso chegar perto dele porque eu vou pegar. Não, ele vem de dentro. Então, assim como a depressão, ele nos destrói por dentro. Ela estava falando, eu passei por um quadro depressivo e eu acredito que eu vou ter que lidar, né, com isso para o resto da minha vida. Então, assim como quem teve câncer tem que ter um acompanhamento por X anos, na verdade, pelo resto da vida, um quadro depressivo também, você tem que ficar em vigília para que ou gatilhos, ou aquele gatilho, ou que novos gatilhos não aconteçam e aí você recaia para aquele patamar que você estava, né? Aonde foi que eu fui buscar o apoio? Na fé. Para quem me conhece, assim, eu sempre fui uma pessoa que me denominava religioso, mas sem religião. O que é isso? Poxa, eu buscava fazer o bem, eu buscava não maltratar o próximo, né? Mas eu não tinha uma única religião. Então, até hoje eu vejo muitas coisas boas no judaísmo, muitas coisas boas até mesmo no Islã, né? Mas no cristianismo, tudo. Mas me incomodava a questão de ter uma única religião que seria certa. E aí, lendo a palavra, eu entendi e vi que eu não preciso de um templo, né? Eu preciso, o meu templo está comigo mesmo, né? O meu templo é meu corpo, é minha mente. E é isso que lá na palavra fala, que eu preciso me conectar com o meu Deus através desse único fator. É eu e ele, eu não preciso de plateia para isso, né? E aí um dos principais pontos que me levaram, me ajudaram a conviver, eu não vou falar superar, porque eu não acredito que você vai superar, eu acredito que você vai aprender a conviver e com esses fatores da depressão foi na palavra, foi na fé. A depressão, ela te leva em momentos, em pontos que sem consciência você jamais pensaria que você chegaria ali. A depressão é o inimigo te matando aos poucos, porque ele vai tirando tudo que tem de bom em você, ele vai minando toda a sua vontade, até que o que sobra é aquele risquinho de vida, que é o momento crítico, que é onde inúmeras pessoas acabam cometendo suicídio, porque quando chegam nesse momento, eles não conseguem mais ter a luz, não conseguem ter mais um ponto de referência para voltar. E aí que é o ponto que entra a fé. É aí que entra o seu Deus, o meu Deus, aquele que é o mais forte de todos, que ele vai se manifestar por um pequeno detalhe. E se tua fé ainda estiver inabalada, vai ser a hora que você vai entender
vai ser a hora que você vai pedir ajuda, vai ser a hora que você vai compreender que tudo aquilo que você está passando é muito mais sério, é muito mais forte e que você sozinho você não vai conseguir sair daquele ponto. Eu não conheço ninguém que conseguiu escapar desse ponto sem ajuda. E pedir ajuda, até um vídeo que eu postei essa semana, eu comecei a fazer os vídeos para chegar no dia de hoje, né? Mas pedir ajuda é um ato de extrema bravura, de extrema coragem. Porque você está abrindo para aquela pessoa que você não tem mais barreira, você não tem mais defesa. Você está completamente vulnerável. E o ser humano, eu não sei se por orgulho ou medo, ele não pede ajuda. E isso aconteceu comigo. Eu demorei muitos. Hoje, né, fazendo uma reflexão, eu acredito que esse quadro veio se construindo ao longo de alguns anos, né? E assim, não é que eu não tive momentos felizes nesse período, eu tive momentos felizes, mas algo foi se construindo, foi se deteriorando nesse período, até que um dia eu não aguentei mais. E aí eu tive que pedir ajuda. Graças a Deus eu tive minha parceira, a Michelle, ao meu lado, que eu pedi ajuda para ela. Outro dia a gente até estava conversando sobre esse dia e eu falei assim, eu não consigo lembrar o que aconteceu. Eu lembro de ter pedido ajuda, mas não consigo lembrar como foi. E ela largou tudo que ela estava fazendo naquele dia e foi comigo no médico, foi procurar, me levou para procurar ajuda especializada. Depressão é uma doença, ela é clínica, ela precisa ser tratada. Então não tenha medo, não tenha vergonha de procurar essa ajuda, procurar esse tratamento. A minha criação foi muito a depressão era uma doença de rico, né? A depressão é uma doença de fresco, né? Até engraçado, tem um amigo que passou por isso mais ou menos no mesmo período, sei lá, 6 meses depois, 7 meses depois ele estourou também. E a gente conversando, você viu muito do nosso preconceito acabou nos levando para esse quadro, né? Que, pô, a depressão era a doença de rico, né? Era a desculpa de quem era desocupado. Pega uma enxada, vai capir um terreno. Desculpa de quem não quer trabalhar, né? Eu cresci com essa cultura, né? Então, para mim foi muito difícil chegar ao ponto de pedir ajuda. Que eu não aceitava aquilo, né? Não aceitava que eu cheguei naquele ponto. Imagino que talvez alguém possa estar passando por isso e espero que neste meu depoimento você consiga entender que, cara, você não está sozinho, né? E você não precisa ser o Superman em todos os momentos. Até mesmo o Superman, para os geeks que nem eu, né, que gostam disso, o Superman precisa da luz do sol, ele precisa ir para o sol para recuperar sua energia. Até mesmo ele, que era o homem de aço, o homem mais veloz, que nada poderia destruir, se ele não fizer isso, se o Superman ficar só nas sombras, se ele estiver na presença de uma kryptonita, ele vai morrer, como todas as outras pessoas. Então, pense o seguinte: pense lá dentro de você, né? Converse contigo, né? Busque algum amigo, algum familiar, até mesmo desconhecidos, tem o CVV, né? Dá uma ligada para eles, converse com alguém, não tenha vergonha, né, de buscar este apoio, tenha fé, deposite seus últimos brilhos de vida na fé,
Que lembra que eu falei lá atrás? A fé é o único lugar, quanto mais a gente dividir, mais a gente vai receber. Então, tenha fé, busque a palavra. Ó, Salmo 147, 3. Ele cura os que têm coração quebrado e cuida das suas feridas. Está lá escrito. Então não importa o pior momento que você esteja passando, leve a sua fé contigo. E aí, fez sentido? Essa aqui é aquela hora que eu adorava, né? Que a gente estava no chat, as pessoas começavam a responder, tudo. Pô, escreve aí, quero ver os comentários. Eu vou responder todos os comentários. Escreva nos comentários. Escreva se você já passou. Pega esse vídeo, como ele já está gravado ali, tudo. Pô, pega ali, manda pro WhatsApp do amigo. Manda pro WhatsApp daquela pessoa que você acha que está passando. O preconceito, né, nosso em aceitar, né, a dificuldade que a gente tem de aceitar, muitas vezes a gente vê amigos, familiares que estão passando por isso e a gente não quer se meter, né? Você fala, não, deixa lá, fulano é grosso, tudo. Meu, faça a sua parte. Às vezes essa pessoa precisa desse empurrãozinho para entender que ela está numa dificuldade, para entender que aquilo que ela está passando não é normal e que ela precisa de ajuda. Deus falou que a gente precisa ajudar o próximo. Cara, não tem essa vergonha. Muitas das coisas que eu deixei de fazer foi por vergonha, né? Eu não expressava a minha fé por vergonha, né? Porque eu era aquela pessoa grossa, criada para ser grosso, assim, para ser rude, né? E expressar minha fé era um ato que me dava vergonha. Para com isso. Essa vergonha que possivelmente está te levando para o buraco, né? Então deixe disso. Ah, então eu vou sair pregando. Cara, faça que você. Aquilo que teu coração te faz bem. Não faça algo forçado. Faça algo que fique bem contigo e com o seu coração. Então, voltando. Sinais da depressão, né? A insônia, né? O inimigo vai lá e te tira o sono. Tirando o sono, ele te tira o humor, porque você começa a ficar irritado, você começa a ficar mal-humorado, né? Te tira a vontade daquelas coisas que te davam prazer, né? Uma caminhada, uma conversa, um filme. Eu costumo falar assim, para mim, a vida ela sumiu a cor, ela ficou cinza, então tudo cinza não tem interesse. A vida ficou sem sabor, então pouco importava o que eu estava consumindo. Poderia ser a comida que eu mais tinha apreço, que eu mais gostava. Eu adoro feijoada, eu comi aquilo bem assim, né? Essa cara assim, não tinha nada de bom, não tinha sabor, né? Então eu vejo hoje assim, se eu tivesse fechado os olhos e me desse uma gelatina, um Big Mac, uma pizza, uma feijoada, não ia fazer diferença nenhuma, não ia saber o que era, não tinha sabor as coisas. A depressão te tira a vontade de acordar, te tira a vontade de viver realmente, né? Só que isso, ela não vem assim, é hoje, né? Isso acontece hoje. Ela acontece, e para mim isso que é o mais importante, o mais perigoso, ela acontece aos poucos. Ela vai te minando aos poucos, até a hora que você não tem mais a vontade realmente. E na Bíblia, tem lá inúmeros suicídios, tem Judas, Sansão. O último ato, olha que incrível assim, né? O último ato de Sansão, eu gosto de usar Sansão em vários exemplos. Para mim, a vida ali de Sansão, ela se enquadra em vários momentos, né? A questão da ingratidão, né? Da soberba, tudo.
Mas o último ato da vida de Sansão foi o seu ato de maior fé e foi o seu suicídio. Para mim, olhando o que aconteceu com Sansão, imagina aquele cara que era o suprassumo, era o mais forte, era o mais belo, é, era para ser juiz de Israel. Aí foi capturado, perdeu a força não, né? Teve os cabelos cortados e aí ele não tinha mais força, foi, teve os olhos queimados, né? E aí ficou cego, aí virou bobo da corte, era maltratado. É bem típico da pessoa que está na depressão, então ele não tinha mais por que continuar vivo. E aí quando ele vai lá e quebra as colunas, foi a hora que ele desabou. Só que mesmo nesse momento ele tinha pedido a Deus para que a sua força voltasse, para que ele conseguisse acabar com os filisteus ali naquele momento, né? Então é bem enigmático essa passagem de Sansão. Ele teve a fé extrema, mas não aguentou os males da carne. Existem, acho que, se não me engano, são 4, eu vou até pesquisar, depois eu tento colocar aqui, eu trago para o nosso encontro. Se não me engano, são 4 suicídios que a Bíblia fala ali, tudo. E outro livro que é super interessante para a gente ler sobre depressão é Jó. Jó foi o homem mais rico do Egito, né? E aí em um único dia ele perde a família, perde suas posses, tudo. Ele começa a cair, ele perde até sua saúde e tudo, mas ele nunca perdeu sua fé. Ele nunca deixou de acreditar, ele nunca deixou de confiar. Em determinado momento, ele começa a se levantar de novo, ele começa a se recuperar e recupera 10 vezes o que ele era, do que ele foi no passado. Então, não importa pelo que você está passando, não perca a sua fé. É difícil? Pô, é difícil, eu sei. Eu passei por isso, eu passo por isso. Esse sentimento de não caber mais, né? O americano tem ele tem uma frase para mim muito enigmática, que fala I don't fit here, or I don't fit it. Isso acontece com muitos veteranos de guerra, quando eles voltam para o país, o cara viveu tanto tempo naquela loucura da guerra, que quando ele volta para o país e volta para a calmaria, que para nós é a calmaria do dia a dia, aquilo não faz, ele não consegue vivenciar aquilo, ele não consegue acordar todo dia com a família. Então, com certeza vocês já viram vários filmes, alguns filmes com esse tipo de história, daquele cara que é veterano, que está com a família, de repente ele vai à loucura, pega uma arma e sai matando gente, ou se suicida, tudo. Por quê? Porque a cabeça dele não consegue mais se encaixar ali onde ele está desconectado do corpo e a mente. E é isso que a depressão faz com a gente também. Então, não importa pelo que você está passando, foque na sua fé. Eu vi um exemplo, eu vou até ver se eu busco esse vídeo. É um professor, se não me engano, é numa sala de aula, e ele pega um exemplo assim, ele fala assim, ó, vou dar um copo aqui, eu quero ver quem aguenta segurar esse copo. Aí todo mundo, pô, besteira, né? Um copinho, tudo, ele vai enchendo de água e enche o copo de água. Na verdade, ele vai enchendo o copo de água aos poucos, né? De tanto em tanto tempo cai um pouquinho de água. Aí ele fala assim, eu quero ver quem vai aguentar segurar isso até o fim. Só que nesse experimento,
ele foi projetado para durar lá 12 horas. Você não consegue ficar segurando o copo com a mão esticada por esse período, né? E aí ele faz exatamente essa analogia. Ele fala assim, a depressão é isso. Ela vai pingando, pingando, pingando aos poucos. E você vai segurando, você vai segurando, você vai segurando. Até uma hora que você não aguenta, o braço começa a dormir, começa a ficar dormente. Você não consegue mais ter força, aquilo vai. Quem consegue levar, aí ele relata que começa a sentir todo o peito doendo, começa a sentir falta de respiração, começa a perder o sentido, tudo. Isso acontece com a gente. Isso acontece quando você vai segurando as coisas. Parece jargão, mas um dos pontos para você tratar a depressão ou tratar os sintomas ali é que quando as coisas começam a aparecer, opa, sobe um alerta. Você começou a ficar com aquela tristeza, vai procurar aquele teu amigo que é um palhaço, vai ler uma comédia, vai para um stand-up, vai dar risada. Você começou a se sentir para mal, vai estudar, né? Você está se sentindo mal com alguma coisa, vai estudar sobre aquilo, vai ler algo sobre aquilo. Tenha um amigo, tenha um confidente, não é um amigo, tem uma pessoa que é um confidente. Uma das coisas que até eu já postei algumas vezes, às vezes o amigo não é a melhor pessoa para você se abrir. Às vezes um desconhecido é muito melhor. Por quê? Porque o amigo é normalmente aquela pessoa que você já tem um histórico, você já passaram por muitas coisas. E aí você tem a vergonha da pessoa te julgar pelo que você está passando agora. Que não, é aquela pessoa que viveu sempre bem, viajamos juntos, comemos juntos, fomos em restaurantes bons juntos, e agora que eu tô no pior, você tem vergonha de se abrir para esse amigo. Então tenha um confidente. Se você tem um amigo que nos melhores momentos esteve junto com você e você acha que essa pessoa nos piores momentos também vai estar junto com você, ótimo, perfeito. Se não, busque até um desconhecido, que aí você não tenha vergonha, você não tem o preconceito da pessoa de quem você era. Se abra, coloque para fora. Entenda que sozinho você não vai conseguir sair. O que é a primeira pessoa que você vai buscar apoio? É a fé. É lá, o meu Deus, o seu Deus. Essa é a primeira pessoa que você vai buscar apoio. E aí você vai buscar apoio em alguém aqui, que está do seu lado, que vai estar do seu lado. Eu posso estar muito errado, eu acho que uma vez disparado o gatilho na depressão, você vai ter que aprender a conviver com isso, que acho que é a segunda pior parte. Mas também lá na Bíblia diz que fique em vigília. E que maior vigília eu posso ter do que vigiar a mim mesmo, vigiar os meus pensamentos, vigiar os meus atos. E a hora que eu começo a fazer isso baseado na fé, ela não vira vigília, ela vira prazer. Algum dia ela vai virar prazer. E aí eu lembro muito bem desse amigo, que eu acredito que ele esteja vendo o vídeo aqui. A gente trocou mensagens nos piores momentos, né? Quando as coisas estavam ruins, um dando suporte pro outro. E eu lembro dele falando assim, não, pô, Ed, você saiu, você tá se levantando, não quero você perto de mim porque eu tô muito mal, não quero drenar a sua energia, não quero levar você pro fundo do poço novamente. Eu, não, vamos embora, vamos fazer, vamos virar tudo. E aí um dia ele me manda mensagem, me liga, e falou, pô, Ed, hoje eu rezei, hoje eu senti que eu me conectei com Deus, a minha reza foi
Ela foi mais do que pensamento, ela foi espiritual. Aquilo que você falava, que para mim não fazia sentido, aconteceu. Aí, 2, 3 dias depois, e aí, como que você tá? Cara, continua. Eu continuo conseguindo fazer essa conexão. Então, assim, é difícil acreditar. Eu vou falar por mim, eu não acreditava. Eu não acreditei. Eu ainda, por natureza, ainda sou incrédulo, mesmo as coisas acontecendo. Eu fico, poxa, é isso mesmo? Essa luz está acontecendo dessa forma? Eu sou merecedor desse brilho depois de tudo que aconteceu? Se você acordou no dia seguinte, você ainda tem um propósito. Então entenda esse propósito, siga esse propósito, viva para este propósito. Busque na fé reconhecer esse propósito. Entenda na fé. É difícil? Cara, é difícil. Muitas vezes Deus vai te tirar da sua zona de conforto e vai te levar lá para onde você acha que você não poderia ter estado jamais. Pode ser uma perda financeira, a perda amorosa, a perda de um familiar. E você vai questionar, poxa, o que eu fiz para merecer isso? Na verdade, ele está te levando lá para testar qual vai ser a sua reação a este momento, para saber se você é merecedor daquilo que está lá na frente, para saber se você é merecedor daquilo que vai acontecer para você lá no futuro. Pô, mas eu vim de uma família abastada, tudo, a gente perdeu tudo e você acha que eu tenho que agradecer por isso? Eu disse, sim, você tem que agradecer. Você está vivo, muito possivelmente, talvez não todos, mas teus familiares, teus filhos estão ali do seu lado, vocês estão vivos. Vocês acordaram no dia seguinte. Então, assim, por mais difícil que seja, enxuga a tua lágrima e caminhe. Cara, o cara colocou o filho dele para ser açoitado, carregar uma cruz, uma coroa de espinhos, ser crucificado, ser maltratado, ser injustiçado. E você não está conseguindo lidar com esses. Não quero colocar o nome pequenos, mas você não está conseguindo lidar com esse momento. Coloca a mão na cabeça e pense quanto que isso é egocêntrico da sua parte. Vamos fazer o exercício? Vamos parar de reclamar? Vamos fazer o exercício de parar de buscar uma resposta. Talvez esse ponto que você chegou é para que você se dedique um pouco mais aos estudos, para que você se dedique um pouco mais ao próximo, para que você se dedique um pouco mais a você mesmo. Hoje o dia é pesado hoje, né? Hoje não tem. Apanhou sem folga, né? Mas tem assuntos que são pesados, tem assuntos que não dá para passar a mão na cabeça e falar, não, vai dar certo, né? Dá aquele tapinha no bumbum e vai embora, segue. Que nem a gente faz com as crianças. Não, esse é um assunto pesado mesmo, tem que ser pesado. Entenda que a depressão é uma doença mental, mas ela tem gatilhos químicos, ela tem gatilhos físicos. Então, por isso que você precisa de ajuda especializada, para te centrar novamente, para te levar para o seu eixo.
A partir do momento que você chegar no seu eixo de novo, vai com a fé não costuma falhar. Na semana passada eu terminei sem a oração. Até falei, a Eli me cobrou, né? Pô, senti falta da oração. Eli foi de propósito, eu queria ver o quanto que realmente aquilo estava impactando para outras pessoas. E hoje eu fiquei pensando muito, hoje na verdade eu não vou fazer uma oração. Quem vai fazer a oração é cada um de vocês. Eu quero tentar te guiar nesses pensamentos. Eu vou colocar lá alguns versículos que eu acho interessante. Eu convido vocês a lerem Jó. Entra lá no Bíblia Online. Desculpa. Tu vai ouvindo, enquanto você está fazendo uma caminhada, você está no trânsito, você está se deslocando, coloca Jó lá para ouvir, escuta, veja a história de Jó, veja por aquilo que você está passando em tudo, e tenha essa fé, né? Então, muito obrigado pelo dia de hoje, peço desculpas por ter sido gravado, mas poxa, quero ver os comentários de vocês aí, tudo. Na próxima semana eu tô aqui ao vivo com vocês, tudo. E vamos lá pro nosso exercício de oração. Então, esfrega assim, né? Vamos acordar, esfrega as mãos, vamos pegar a energia assim. A oração de hoje cada um vai fazer com você mesmo. Se você quiser falar em voz alta, você fala em voz alta. Você peça para o Pai. Pense em tudo aquilo que está acontecendo com você. Tudo aquilo que você está passando. Todas aquelas vezes que você se perguntou, por que eu? Por que eu? Me tira daqui. Pediu ajuda para que me tirem daqui. Tudo aquilo não faz sentido. Por que que você levou aquela pessoa? Por que isso aconteceu neste momento? Por que eu e não fulano? Por que fulano e não eu? Por que eu tenho que aceitar tantas maldades que fizeram comigo? Por que eu não posso me vingar? Lembre-se, só aqueles que perdoaram que vão conseguir o perdão. Então peça perdão. Perdoe. Aceite. Acredite. Tenha fé. Pegue esses minutinhos. Sinta a energia. Comece a sentir. Abra espaço para a energia divina percorrer seu corpo novamente. Sinta as células que estavam em hibernação, estavam quietas ali, começarem a se ativar novamente. Sinta aquela energia vindo da planta dos pés, subindo pelas canelas, os joelhos, começando a dar aquele formigamento no joelho. Sinta o estômago revirando. Sinta seu coração palpitando cada vez mais rápido. Seu peito começando a se encher de ar novamente. Aquele nó na garganta, aquela vontade de falar algo, mas não querendo engolir ao mesmo tempo. Sinta de seu rosto, as maçãs do rosto aqui começarem a ficarem vermelhas novamente. Sinta a lágrima correndo nos teus olhos. Sinta as lágrimas correndo no seu rosto. Sinta alguém falando no seu ouvido.
que no topo da sua cabeça sinta a fé, sinta o Espírito entrando por ali, brilhando ali. Que esse ponto, que hoje você se conecte a Deus como você nunca se conectou na sua vida. Que a partir de hoje, a sua caminhada, ela pare, tudo aquilo que foi de ruim vai começar a ficar para trás. Tudo aquilo que você caminhou para trás, hoje é o último passo. A partir desse momento você começa a ir para frente. Um pouco a cada dia. Um passo a cada dia. Sinta essa energia. Esfrega a mão assim, ó. Fala, já é. Quem se arrepiou aí? Quem sentiu nesse momento? Escreve aí nos comentários aí. Um grande beijo. Vejo vocês semana que vem.